Salve, salve, navegantes do saber. Eu sou o Guto Nogarol e você está no Política se Debate. Esse vídeo que você vai assistir é o corte de uma de nossas lives. Espero que vocês gostem do conteúdo, da forma como abordamos os mais diversos assuntos que afetam a vida de todos os brasileiros. Se vocês ficarem até o final e realmente gostarem do que estão acompanhando, deixe seu like, compartilhem o vídeo com seus amigos e dê uma chance para o canal. Se inscrevam aqui embaixo, ativem o sininho de notificações para quando estivermos fazendo as nossas lives ou lançarmos vídeos novos. E assistam até o final, vocês vão gostar. O salário mínimo, que eu adoraria que fosse 5 vezes maior. Mas do ponto como o Brasil é estruturado hoje, o que você acha que aconteceria se o salário mínimo hoje a gente fizesse assim, ó, e ele fosse 5 vezes maior? Você teria que tirar esse dinheiro de algum lugar, é a conta que o Congresso está tentando fazer. A questão é que quem está lá dentro, que é menos de 1%, não é factível porque quem decide as leis não quer pagar mais imposto. Porque são milionários, são multimilionários. Mas eu topo pagar mais imposto. Mas então convence os seus colegas ali que fazem lobby no Congresso a pagar mais também. Não, eu topo pagar mais imposto. Então, para ele, aqueles que estão lá não querem um salário 5 vezes maior. Aí sim, se nós simplesmente, do dia para a noite, multiplicássemos por 5 o salário mínimo, sabe o que iria acontecer? Desemprego. Desemprego em massa. Afinal de contas, todo o preço, seja ele qual for, é um limitador, ele serve como para exclusão. Ele é uma linha de corte. A partir daquele preço, um determinado tanto de pessoas vai consumir ou não. Quando nós estipulamos um salário mínimo, então nós estamos dizendo que aqueles que não são capazes de ter uma produtividade igual ou superior ao salário mínimo mais os encargos, tá? Não é só o valor do salário mínimo, veja bem. Essa pessoa estará fora do mercado de trabalho. Logo, salário mínimo é também uma das formas de gerar desemprego no país. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas continuando, supondo que fosse capaz de pagar o salário 5 vezes maior. Vamos ver aqui. Novamente, quem sabe faz ao vivo, vamos pesquisar aqui. Total pago pelo governo federal INSS. No ano de 2020, que é uma informação que nós temos aqui, foi cerca de 600 bilhões de reais. Se nós pegarmos a informação, quanto custa o INSS para o governo federal? Não, para o governo. Quanto custa o INSS para o governo? Ele está dando o valor da contribuição e não quanto é gasto. Quanto o governo federal gasta com o INSS. É pior ainda. O gasto total do INSS em 2025 é estimado em aproximadamente 1 trilhão de reais. 1 trilhão de reais. Se nós multiplicássemos o salário mínimo por 5, você pode multiplicar esse valor por 5. Logo, você multiplicar o salário mínimo por 5, você só tem duas soluções. Quebrar o INSS. 3 soluções. Aliás, duas que são a mesma, né? Você vai quebrar o INSS de qualquer maneira. Você pode ter desemprego em massa ou aumento de preço na mesma proporção. E aí talvez seja o grande problema de um professor de humanas, de geografia. Talvez fazer conta não seja
o forte, ou simplesmente queira manipular os dados, manipular os números, como a esquerda sempre faz, através da dialética, do discurso fácil. Pois vejam o que ele diz. Aqueles que estão no Congresso não querem alterar a estrutura tributária. Não querem pagar mais imposto. Ou seja, como se a culpa fosse de quem paga imposto e não do governo que atrapalha a geração de riqueza no Brasil. Esse é o pensamento de um professor. Esse é o pensamento, como eu disse, que é passado para os seus alunos, que vai sendo levado adiante nas escolas. Se a gente conseguisse que esses 1% pagassem mais imposto, não é os 5% da Glaze, é 20, 30. Como é que é teu nome mesmo? Luiz. Desculpa, Luiz. Sabe o que precisa acontecer? É pegar uma planilha e fazer essa conta. Pois porque mas ela é feita. Não, mas eu vou te dar um exemplo. O projeto da Glaze que você está falando, está mencionando agora... Que é super conservador. Mas beleza. Esse projeto dá 20 bilhões. 20 bilhões é 2 dias de arrecadação. Vamos tributar mais. Mas o que você acha que acontece? Então, vamos lá. O que você acha que acontece se a gente tributa bem mais do jeito que você está falando? Os ricos têm que pagar a conta. Você acha que os investidores do agronegócio vão mudar para Zurique para plantar soja lá na Suíça? Você sabe quantos dos 10 brasileiros mais ricos têm residência fiscal no Brasil? Me ensina. Não sabe esse número? Dá um chute. Dos 10. 10 mais ricos do Brasil. Que sejam os 10 morando fora. Então, são 9. Tudo bem, mas... Apenas um tem residência fiscal no Brasil. Você sabe quantas famílias milionárias... Deixa eu só te interromper. Não, só para concluir o raciocínio. Eu vou depois devolvo para você. Tá tranquilo, tá? E vai ser rápido. Sabe quantas famílias milionárias saíram do Brasil no ano passado? 800. O país não parou, diga-se de passagem. Não, mas não vai parar. Os ônibus continuam cheios, mas o que acontece? E as fábricas continuam produzindo. Mas o que acontece quando 800 milionários saem do país? Tem menos evasão fiscal de quem sonega. Não, mas aí você está generalizando. Sim, não estatisticamente não generaliza. Eu não sonego imposto. Eu acredito em você. Isso, mas não é particular a discussão, por favor, eu sei, mas quando a gente generaliza o assunto, a nossa conversa não fica muito inteligente. Mas não é o Luiz e o Flávio, é um trabalhador e um bilionário. Eu preciso generalizar. Não. Quando você generaliza, você erra. Então, não necessariamente. Toda generalização... A OMC e a OCDE têm um projeto, por exemplo, que está tramitando em escala global para fazer essa tributação globalmente. Assim, o evasor de divisa que está no Brasil e muda para outro país vai ter que pagar lá também. Mas quem muda para um outro país não é evasor de divisas. Ele tem um patrimônio... Ele está saindo daqui para não pagar imposto. Não, ele vai pagar imposto em outro lugar. Por isso chamam paraísos fiscais, né? Não necessariamente. Os Estados Unidos não é um paraíso fiscal. E a principal destino do brasileiro é os Estados Unidos, ele não é paraíso fiscal. Será que lá eles estão aumentando a fortuna, mesmo com a política agressiva do Trump? Eles estão aumentando a... Olha, vejam bem como a inversão de valores de pensamento ela é arraigada no brasileiro, no trabalhador. Novamente. Então, para ele, aquele que sai do Brasil é um sonegador. Ponto 1. Então, na visão dele, milionário, todo milionário, para ser milionário, você tem que ser um evasor fiscal ou ser um criminoso. É basicamente isso que ele está dizendo. E ele tenta defender aquilo que a OCDE... Eles estão realmente propondo uma taxação em escala global. Agora, o que eles não conseguem entender é que o grande problema está na mão do Estado. Governos ao redor do mundo arrecadam muito mais, como eu mostrei para vocês aqui. O governo brasileiro arrecada muito mais do que a fortuna dos bilionários. E a fortuna usada uma vez, ela acaba. Agora o governo arrecada todos os anos e os problemas continuam. Mas na cabeça dele a solução é dar mais dinheiro na mão do Estado. Dar mais dinheiro na mão de políticos, que é a origem do problema. Agora, o que me preocupa, se você vai num local de belezas naturais, é um paraíso natural. Agora, um paraíso fiscal, que paraíso na visão geral é algo bom, é algo legal, benéfico, prazeroso, na inversão de valores e na inversão da dialética, naquilo que é martelado principalmente pela mídia, paraíso fiscal é algo ruim. Quem dera o mundo fosse um paraíso fiscal. A título de curiosidade, em parte dessa proposta que ele citou, quem tem culpa é a Irlanda, um pequeno país na Europa, que fez parte até a década de 30 do Reino Unido, e hoje já não faz mais, obteve a sua independência, adotou políticas econômicas individualizadas.
e não segue muitas das regras, inclusive da zona do euro. Ela reduziu a sua cobrança de imposto sobre empresas para 11%. 11%. E aí muitos países reclamaram, pois eles cobram uma alíquota muito superior. E aí veio essa proposta de 15% a 17% globalmente, onde todos os países deveriam cobrar no mínimo de 15% a 17%. Mas o que aconteceu na Irlanda ao reduzir o imposto? Empresas foram atraídas e o país ficou mais rico. O PIB per capita hoje da Irlanda, por exemplo, é quase o dobro do Reino Unido. É quase o dobro do próprio Estados Unidos. Pois atraíram empresas, atraíram riqueza. Isso é o que acontece quando você reduz imposto. Então, paraíso fiscal, ao contrário do que esse cidadão acredita, do que esse cidadão doutrina os seus alunos, é um lugar bom. E nós deveríamos lutar para o nosso país também ser um paraíso fiscal. Como diz o meu professor, se um paraíso fiscal por não cobrar imposto é ruim, bom mesmo deve ser viver no inferno fiscal que é o Brasil, emaranhado de leis, de impostos, tributos, que mesmo os empresários tentando seguir a lei, é claro que alguns sonegam eventualmente, mas nem todos, e muitas vezes eles não o fazem de maneira deliberada, ou fazem pelo emaranhado de leis que ninguém entende, nem mesmo o governo entende. Agora, deve ser realmente bom viver no inferno fiscal que é o Brasil, se um paraíso fiscal é ruim. Sua fortuna e a pobreza, ela está crescendo junto? Mas isso é um outro tema. Vamos concentrar no nosso. É uma questão de causa e consequência. Não, vamos concentrar. Lá eles se esforçam menos que no Brasil? Vamos lá. Não, lá eles trabalham. E quem trabalha? Os mexicanos, os latinos, a população pobre ou os milionários? Não, todo mundo trabalha. Eu trabalho 12 horas por dia. Eu acredito, mas a sua recompensa é proporcional de um entregador de aplicativo? Você está abrindo muitas janelas. Aqui, pessoal, vamos explicar então só esse ponto para a gente passar para o tema seguinte, para encerrarmos aqui, então. A pobreza está reduzindo globalmente, como nós falamos. Se está reduzindo globalmente, está reduzindo nos Estados Unidos, está reduzindo em paraísos fiscais e ao redor do mundo. Agora, a recompensa que cada um tem é através da percepção de valor e daquilo que ela traz e de valor que ela gera. Não necessariamente um entregador vai ter que ganhar o mesmo que um CEO, que o dono da empresa. O roupeiro de um time, ele não ganha o mesmo que um astro. Vou citar o exemplo do Neymar quando foi vendido para o PSG. 220 milhões de euros. Que é um absurdo, como assim um jogador de futebol? Só que o que as pessoas esquecem, novamente, é toda a estrutura que há por trás. Que tudo aquilo ali é movido e gerado e gerido graças àquilo. Simplesmente em pouco tempo da contratação do Neymar, Paris Saint-Germain vendeu 100 milhões de euros em camisas. Camisas que geraram royalties, camisas que foram produzidas, que teve mão de obra, que teve distribuição, transporte, vendedores, movimentando toda uma cadeia. Agora, não é porque o CEO de uma empresa tem um trabalho diferente que ele trabalha mais ou menos. Ele tem a responsabilidade nas mãos. É muito diferente daquilo que um entregador proporciona para a empresa, que ele retorna. Recompensa é de acordo com aquilo que você gera. Gere a sua recompensa. Busque gerar uma recompensa maior e você terá um valor maior. Luiz. Perfeito, porque a discussão moral é essa. A discussão moral não, negativo. A uma recompensa justa. Uma pessoa que trabalha de maneira honesta dentro daquilo que ela pode fazer, Luiz, é um trabalho justo. Porque esse trabalho não é remunerado à altura. Porque eventualmente você vai ter que cobrar mais imposto de um milionário para pagar mais uma pessoa que faz serviço doméstico. Luiz, se a lei criar parâmetros para isso, vamos focar, senão essa pessoa vai ter que fazer dessa maneira. Vamos focar porque a gente está falando coisas aleatórias, tá? Vamos focar aqui. A gente está falando aqui sobre as famílias, as 800 famílias que saíram do Brasil no ano passado. O que acontece quando uma família milionária sai do Brasil? Ela para de empregar, ela para de aplicar o capital dela naquele país e passa
a trabalhar, a produzir e aplicar o capital dela no capitalismo financeiro. O investimento não produz renda. Veja o caso das criptomoedas, por exemplo. Não gera emprego nenhum. Mas eu não estou falando de criptomoeda. Investidores que não estão abrindo fábrica no Brasil. O país está se desindustrializando. Você sabe melhor que eu. E com essa por que você acha que está desindustrializando? Porque a gente começou a comprar de empresa de capital estrangeiro e baratear a mão de obra que é explorada e escravizada no Sudeste Asiático, onde novos bilionários estão surgindo. Exatamente. Não por acaso? Sim, mas falando... Você abre muita janela. O Sudeste Asiático que ele cita, que ele reluta em dizer onde a população está sendo escravizada, se chama China. China. Regime do qual ele defende, do qual ele está alinhado, do qual ele tem o mesmo pensamento. E vamos voltar àquilo que eu disse anteriormente. Embora essas famílias, o país não tenha parado de produzir, ao levar o dinheiro para fora do Brasil, ainda que paguem um imposto aqui, esse capital gerado, ele entrará em outro mercado. Ele vai impactar a taxa de juros de outro mercado, e não do brasileiro. Ele vai permitir investimento de outras pessoas, ainda que o investimento financeiro, como ele citou aqui, e que, detalhe, é algo também apregoado pelos esquerdistas, socialistas, marxistas, blá, 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 blá. E que, como dizia um amigo meu, se socialistas entendessem de economia, não seriam socialistas. Se socialistas entendessem de economia, não seriam socialistas. E ele demonstra não ter conhecimento nenhum de economia. Mas nenhum. Porque ele fala que investimento financeiro, ele não produz, ele não gera indústrias, fábricas. Quando, na verdade, o investimento financeiro é justamente isso. É permitir a entrada de capital, ter um volume de capital disponível para aqueles que querem empreender e arriscar, prever o futuro, para ter um lucro no futuro, enquanto pagam salários no presente. Eu não conheço nenhum trabalhador que entra numa empresa para receber depois de 6 meses, para receber depois de 1 ano. Que é, por exemplo, o caso do empresário, que muitas vezes vai receber depois de 1 ano. Ele depende de primeiro vender os bens, de vender aquilo que ele produziu para ter o lucro, e só então receber o salário. Um trabalhador, ele troca a recompensa futura, que é o lucro de um investimento, por um salário presente. É uma escolha que ele faz e que ele pode tentar. Agora, é claro que não é para todos, e nem todo mundo vai ter esse sucesso. É desigual. A desigualdade, ela existe. E acabou. E não tem problema nenhum em existir. Agora, querer alegar que o país vive uma desindustrialização porque passamos a consumir de fora, voltamos à pergunta também da colega. Por que nós trabalhamos? Nós trabalhamos para consumir, para termos uma condição de comprar algo. Ao querer obrigar as pessoas a comprarem algo nacional, está querendo obrigar as pessoas a pagar mais caro ou consumir um produto pior, para não dizer muitas vezes os dois. Você comprar algo de fora não é o problema. Economicamente falando, o mercado vai se ajustar. O problema está nos governos querendo e atrapalhando mais e mais e mais e mais. Mas o que me preocupa, novamente, vou insistir, vou bater nessa tecla, é esse pensamento marxista que é passado adiante em escola pública, que é passado nas escolas, que serve, bem ou mal, como doutrinação. Luiz, mas é porque eu estou tendo uma visão que é global. Eu entendo a sua visão global, mas o que eu quero dizer para você, qual é o nosso tópico aqui? Que o sucesso é uma ciência exata que todos podem aprender. Não é. Não, esse aqui é o nosso tópico. Perfeito. Então argumenta, isso. Não é por quê? Não é porque a pessoa que trabalha, se esforça, é honesta, aprende isso desde cedo, ela não vai ficar necessariamente rica. A não ser que você me diga que entrar para uma carreira de estelionato seja uma forma de aprender a ficar rico, talvez a gente consiga concordar. Mas ensinar alguém sucesso, tenho certeza que todo mundo que está aqui tem pais, mães, familiares que desde cedo ensinam o caminho das pedras, que basicamente é ser honesto, estudar, fazer bem, ter disciplina, não ferrar ninguém. E essas pessoas não estão ficando milionárias. Não é só esse o caminho das pedras. Isso que ele cita aqui, então, é parte daquilo que é necessário. E não a condição
para que isso aconteça. E, novamente, o sucesso é um ponto de vista e é um valor subjetivo, individual de cada um. Sucesso para alguns, por exemplo, era visitar o Titanic, e que implodiu. Sucesso para outros é passar o final de ano na praia. Para outros, sucesso é visitar Paris, Nova York. O sucesso é individual. Aquilo que ele cita, você ser honesto, trabalhar duro, se esforçar, ser gentil, cordial, isso são valores que nós devemos aprender. Mas não é garantia de sucesso. Assim como eu disse, um diploma não é garantia de sucesso. Quantos engenheiros que são motoristas de Uber e não tem problema nenhum em ser motorista de Uber, é uma profissão digna, honesta, como qualquer outra. Mas agora, pelo simples fato dele ser um motorista de Uber, então quer dizer que todo o sistema falhou? Nós devemos ver a estrutura como um todo, e sucesso, novamente, é um ponto de vista de cada um. Para ele ser motorista de Uber pode ser sucesso. Ele escolher quando ele quer trabalhar ou não, tirar os dias para passar com a família, para viajar, para estar com os filhos. Sucesso é individual. É uma percepção de cada um. O que ele traz aqui são valores. Mas sim, o sucesso, ele pode não ser uma ciência exata, mas ele tem algumas condições pré-definidas se nós tentarmos traduzir o sucesso para riqueza. E aí eu acho que muda a figura. O sucesso, para mim, não é uma ciência exata. Eu discordo da afirmação do Flávio. Se nós olharmos o sucesso do ponto de vista individual. Agora, conseguir riqueza, aí sim pode ser uma ciência exata. Como atingir é que é o ponto. Para você conseguir ser rico, você tem que atingir 2 pontos. Ou você vai atingir as massas, ou você vai criar algo que é desejado pelos milionários, a exclusividade. E em qualquer uma delas, você pode obter sucesso. Mas basicamente é atingindo o público, atingindo as pessoas, os consumidores, chegando e, como eu posso dizer, instigando, estimulando e satisfazendo os desejos do público. Portanto, a obtenção de riqueza é uma ciência exata. Você tem que satisfazer o desejo e as necessidades do público. Como isso vai ser feito? Aí é para cada um refletir. Como eu disse, alguns vão conseguir. Alguns vão descobrir magicamente. Como o caso do velcro, né, que nós conhecemos, que foi através de um objeto da natureza. Que a pessoa viu, identificou e teve ali a oportunidade. Assim como a Uber, assim como o criador do Airbnb, assim como a Netflix, que viu um nicho e uma oportunidade. Aquele que rompe as barreiras e os paradigmas existentes é o que terá riqueza, é o que vai conseguir prosperar financeiramente. Se ele vai ter sucesso ou não, se ele vai ser feliz ou não, aí é de cada um.